Vamos ouvir o irmão Salvador, a, a sua filha estarão dedicando o louvor a Deus. A igreja pode assentar-se. Como agradecer pelo bem que Ele feito a mim e vem demonstrar quanto amor e tu tens, ó Deus. As vozes de milhões de anjos não poderiam expressar a gratidão no meu pequeno ser, que só pertence a ti. Vamos louvar ao Senhor. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória pelas bênçãos sem fim. Com seu sangue salvou-me, seu poder restaurou-me. A Deus seja a glória pelas bênçãos sem fim. Quero viver aqui para adorar-te, meu Senhor. E se surgir louvor ao Calvário, seja assim. Com seu sangue me salvou-me, com poder restaurou-me. A Deus seja a glória pelas bênçãos sem fim. Amém. Parabéns à família, Deus abençoe, irmão Salvador, irmã Sônia, aproveitem, né? Os que já são avós dizem que é melhor ser avô do que ser pai e mãe, né? Eu acho que ainda falta um tempinho para mim, mas aproveitem, curtam bastante, que o Estevão seja uma grande bênção na casa de vocês. Deus abençoe, tá? Podem assentar-se. Obrigado aos irmãos. Nós teríamos também mais uma participação musical, mas vamos tocar, irmão Mário? Vamos tocar? Vamos seguir? Vamos seguir então. E no final, após a nossa mensagem, nós vamos convidar o irmão Alex a dar uma pequena prévia do que vai acontecer no sábado aqui, né? Ele vai trazer um dos seus hinos para fechar o culto com o pós-lúdio, para a glória do Senhor. Amada igreja, abra sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 5. Efésios 5, versos 16 e 17.
Quem achou, fala bem. Então a igreja já o encontrou. A minha versão, ela traz uma compactação desses 2 versículos, e eu vou ler, os irmãos, por favor, acompanhem. Diz assim: portanto, vede prudentemente, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Portanto, vede prudentemente como andai, não como nécios, sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Nós estamos falando nas quartas-feiras sobre o tema mordomia. Já falamos aqui sobre a origem do conceito espiritual, teológico, sobre o tema mordomia. Já aprendemos o significado de sermos mordomos de Jesus na casa de Deus. A importância de administrarmos bem todas as coisas que o Senhor confia nas nossas mãos. A importância de sabermos valorizar o privilégio que Deus nos dá de sermos aqueles que o servem. Servimos a Deus em muitos aspectos espirituais, isso é um privilégio. E nesta noite eu quero tratar com os irmãos sobre a mordomia do tempo. A minha pergunta aos irmãos nesse momento é: quantos que estão aqui presentes propuseram no início do dia realizar alguma tarefa e agora no fim do dia não deu tempo de fazer aquilo? Aconteceu isso com você hoje? Você começou o dia dizendo: hoje eu vou ao banco, hoje eu vou à escola da criança, hoje eu vou à feira, eu vou ao médico, vou fazer algumas coisas, vou à igreja, e você fez uma lista lá de atividades para desenvolver hoje. Aí agora no fim do dia você olha para a sua lista e diz: uau, o dia já está acabando e tem um monte de coisa que eu não consegui fazer. Isso já aconteceu com você? Por que que isso acontece conosco? Muitas vezes, irmãos, nós somos pegos por essa questão do tempo, e a gente costuma hoje dizer que parece que o tempo nos nossos dias ele está mais reduzido. A gente vê as pessoas dizendo que se nós tivéssemos dentro do mesmo dia 48, 72, 36, 72 horas, não ia dar tempo de fazer o que eu tinha que fazer. Por que será que essas coisas estão acontecendo? Felizmente, meus irmãos, não temos como definir uma coisa que nós não podemos utilizá-la. Se tivéssemos que definir o tempo para poder viver, a humanidade deixaria de existir, pois ainda não se encontrou uma definição satisfatória para a ideia do tempo. Os filósofos debatem na exposição das suas teorias em relação ao tempo e ao espaço, o que para o povo em geral nada mais é do que perder tempo. Debatem, discutem, tratam, querem identificar a origem e o fim das coisas, mas tudo isso para muitos é um enfado, é perder tempo. Não temos como mensurar o tempo. Quando olhamos para a Bíblia, nós vemos o relato do tempo, a criação, o fato dos dias serem cronologicamente, para o nosso entendimento, dados ali como períodos de tempo. E aí nós tentamos identificar essas coisas para podermos viver. O melhor que temos a fazer é nos utilizarmos da melhor maneira disso que todos conhecemos pelo nome de tempo e que ninguém pode, sabe como explicar. Costumamos dividir o tempo em períodos mais ou menos longos, que chamamos de segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, séculos e por aí vai. Assim é que alguém passa neste mundo,
Declaramos, por exemplo, que alguém viveu tantos anos, alguém teve um período de tempo na face da terra, e isso é registrado pelo somatório desse tempo vivido na terra. A vida é mais do que respirar, a vida é mais do que comer, é mais do que beber, é mais do que exercer algumas funções corporais. Entretanto, algumas pessoas valorizam isso muito mais do que a sua própria vida. Para muita gente, a vida só tem valor quando eu posso vivê-la de maneira a estar bebendo. Para algumas pessoas, a vida só tem valor quando eu posso viver a vida regaladamente, dissolutamente, como o filho pródigo. Jesus mesmo deixou essa verdade muito clara na palavra de Deus. Mateus 6:26, ele diz assim: não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário. Temos que valorizar a vida que Deus nos dá e saber vivermos esta vida com sabedoria. Para tanto, eu trago a sua atenção nesse momento para alguns pontos sobre o tempo. Primeiro, a preciosidade do tempo. Para o cristão, o que convém lembrar a cada momento é que a sua vida é sumamente preciosa. O que ele deve ser como mordomo cuidadoso no dispêndio do seu tempo. O cristão precisa saber viver os seus dias de maneira excelente. O cristão precisa aprender a viver a sua vida de maneira consagratória ao Senhor. Em todos os instantes da sua vida, tudo o que fizermos, seja pessoal, particular, seja coletivamente, nós temos que levar o engrandecimento do Senhor. Paulo recomendou aos Efésios: portanto, sede prudentes como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, sabendo usufruir do tempo, porque os dias são maus. Quantas vezes nós perdemos o nosso tempo com coisas fúteis? Quantas vezes nós perdemos o nosso tempo com questões que não trazem engrandecimento e glorificação ao Senhor? Quantas vezes nós perdemos tempo quando damos espaço a sentimentos do coração humano, como por exemplo a tristeza, a ira, a raiva, o egoísmo, sentimentos que nós trazemos muitas vezes por tanto tempo da nossa vida, e isso rompe a nossa comunhão com Deus. Você conhece alguém que não consegue perdoar há muito tempo? Você conhece alguém que não consegue desfrutar a sua vida alegremente porque está preso no passado, por algo que aconteceu, por algo que fizeram, disseram, agiram? Portanto, andais não como nécios, mas como sábios, porque os dias são maus. Segundo, nós temos que ter tempo para Deus. Já pararam para pensar, irmãos, que a gente arruma tempo para tudo aquilo que a gente acha que precisa? Como que a gente se empenha, se esforça para arrumar tempo para as coisas? A gente arruma tempo para se dedicar ao mundo e às coisas do mundo. Certa feita, um grupo de seminaristas estava por realizar um teste e havia uma única questão. E a pergunta era: fale sobre Deus e sobre o diabo. Um dos seminaristas, então, orientados pelo seu professor, eles tinham 60 minutos para responder essa pergunta. E um desses alunos pegou a folha em branco e começou então a discorrer sobre Deus. Começou a falar sobre as maravilhas, a obra de Deus, sobre o seu Filho, sobre a salvação, o que Deus fez. De uma forma tão apaixonada, ele começou então a escrever aquelas linhas relatando quem era Deus. E de repente, ele não apercebeu-se do tempo e o professor disse: alunos, nós já temos 59 minutos de avaliação, vocês têm 1 minuto para fechar a questão. Então ele observou que não tinha mais tempo para escrever sobre o diabo, porque investiu todo o seu tempo falando sobre Deus. Ele foi no rodapé e escreveu assim:
Fiquei tão envolvido com Deus que não tive tempo de avaliar Satanás. Apesar de não ter cumprido a contento a solicitação, a questão, ele tinha que falar das duas pessoas, a sua dissertação foi considerada a melhor. Porque para o cristão, saber investir o seu tempo é usufruí-lo integralmente na presença de Deus, sem olhar para outras questões. Nós temos que investir e gastar o nosso tempo integralmente com as coisas de Deus, irmãos. Quantas vezes a gente acha tempo para usar as redes sociais? Hoje tudo é rede social, não é? Todo mundo tem um negocinho desse aqui, ó. Aí a gente já acorda o café da manhã e vê quantas mensagens mandaram para mim. O café com Deus está aqui no celular. Aí a gente, né, as irmãs estão lá cozinhando, preparando a refeição, e aí toca a musiquinha, dá o assovio do aplicativo, a gente para tudo e vai ver quem mandou a mensagem, o que aconteceu. Mas para Deus, a gente está ficando sem tempo. A gente está sem tempo quando fala que as coisas é para o Senhor. A gente não tem tempo de preparar o nosso coração para adorar a Deus. A gente não tem tempo mais de sermos igreja viva e ativa em nome de Deus. Há quanto tempo você não vai ao hospital visitar um irmão da sua igreja? É porque falta tempo, eu sei. Há quanto tempo nós não saímos pelas ruas desse bairro visitando os irmãos que não podem vir mais ao culto? Não, eu sei, falta tempo, você é muito ocupado, eu sei disso. Mas quando a gente olha, e a gente não deve olhar para a vida de pessoas, mas quando a gente olha algumas ações, como que nós achamos tempo para tanta coisa? E deixamos Deus em segundo plano. Muitas pessoas passam grande parte do seu tempo sem fazer nada. Você passa, a pessoa está na varanda, você passa, ela está varrendo a calçada, você passa, ela está na janela, você passa, ela está sentada no banco, está andando de bicicleta. Coisas que talvez poderiam esperar um outro momento, mas nós fazemos para justificar que não temos tempo para Deus. Essas pessoas me lembram uma senhora que uma vez perguntaram a ela assim: o que a senhora faz com o seu tempo? Aí ela diz: às vezes eu estou sentada, às vezes eu estou passeando, às vezes eu estou simplesmente sentada fazendo nada. Quantas vezes nós somos assim? Quanto tempo a gente fica na frente da televisão? Tem uma pesquisa que diz que no Brasil se assiste em média 5 horas de TV por dia. Se a gente parar para pensar que 8 horas a gente dorme, 10 horas a gente trabalha, porque são 8 horas de trabalho e 2 de almoço. Então já foram 18. Né? Aí tem o transporte, de repente 1 hora para ir, 1 hora para vir, já são 20. O resto tudo é vendo televisão. A maior dificuldade em relação ao desperdício do tempo está naquilo que fazemos com ele de maneira em geral. Algumas recomendações para o bom uso do tempo. Como que nós podemos então mudar isso na nossa vida? Como é que podemos ser cristãos que glorifiquem a Deus com o tempo que temos? Primeiro, ser metódico. O que é ser metódico? Sistemático no que faz. Um indivíduo que tem métodos, que tem meta na sua vida, ele vive o mesmo período que os outros, aproveitando 2 vezes mais. O que eu quero dizer com isso? Se uma pessoa vive 10 anos de forma
dissoluta, de qualquer maneira, não administra bem o tempo, ela vive os 10 anos. Mas uma pessoa metódica, sistemática, uma pessoa organizada, ela vive o mesmo período de anos, aproveitando 2 vezes mais. Um indivíduo que tem métodos na vida, ele aprende a organizar as suas atividades de maneira que cada minuto tenha valor diante de Deus, cada segundo é valioso diante de Deus. Nós necessitamos planejar com antecedência a nossa vida rotineira, irmãos. Uma das falhas que nós cometemos é que nós somos muitas vezes pegos pelo improviso. Nós somos surpreendidos pelas coisas que acontecem e que não estavam no script, não estavam no planejamento. E aí nós somos surpreendidos com isso e quando vemos, isso toma o nosso tempo. Por exemplo, vamos supor que você seja convidado a participar de uma importante reunião em Campos. Daqui a Campos são quase 50 quilômetros. Você tem que reservar aí pelo menos 1 hora para você ir tranquilo. Aí você olha no relógio e diz, eu tenho tempo para ir. Ainda estou dentro do horário, calculei 1 hora de viagem, 1 hora exata você sai do portão da sua casa. Aí chega no caminho, existe uma barreira, um pneu fura, alguma coisa acontece que você precisa parar um tempo na estrada, são os imprevistos. E quantas vezes nós somos tomados pelos imprevistos na nossa vida? O culto é 7h30. Mas os irmãos não chegam às 7h30, pastor. Os irmãos só chegam 8 horas. Então, se eu chegar às 7h30 em ponto, dá tempo. Aí acontece um imprevisto, dá um pique de energia, alguma coisa acontece que nós precisávamos de mais tempo e não temos tempo para poder organizar. Os irmãos estão entendendo como que o imprevisto pode prejudicar o nosso tempo? E isso acontece com Deus. A gente propõe se aproximar de Deus, orar mais, estudar a palavra, consagrar ao Senhor, mas a gente coloca Deus tão restrito na nossa vida, sem nenhuma margem de folga para os imprevistos, que quando surgem os imprevistos a gente abandona as coisas de Deus, como por exemplo, a leitura da Bíblia diária. Aconteceu um imprevisto, eu não posso ler a Bíblia agora, e a gente se envolve no dia. E quando a gente olha, o dia acabou e a gente não leu a palavra, não orou, não buscou, não se consagrou a Deus. A gente tem que botar Deus em primeiro lugar, não é isso? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para o quê? Para que as demais coisas possam vos ser acrescentadas. A gente quer bênçãos de Deus, a gente precisa ter tempo com Deus. Precisamos ser pontuais. A pontualidade faz parte da mordomia do tempo. Ser pontual não é ser escravo do relógio, mas é querer não roubar aquilo que não nos pertence. Por exemplo, se o pastor tiver que dar uma palestra para 60 ouvintes, e se eu chegar 1 minuto atrasado para dar essa palestra, eu tirei desses ouvintes 60 minutos, 1 minuto de cada um. E se o motivo não for um motivo muito justificado, uma coisa muito grave, diante de Deus eu estou pecando, porque eu estou tratando de maneira dissoluta o meu tempo. Isso é muito sério, irmãos. E muitas vezes a gente não se apercebe disso, Nós precisamos ser equilibrados. Devemos ser equilibrados no uso do nosso tempo, ou seja, dar tempo às coisas na proporção do seu valor. O que é mais importante na sua vida? Responde aí no seu coração. Qual é a coisa mais importante que você faz todos os dias? Se você está pensando adorar a Deus,
Então é preciso ter um tempo maior para aquilo que é mais importante na sua vida. Não é verdade? Tem que ter um tempo maior. Indivíduos que há muito tempo andam desanimados, andam entristecidos, outros trabalhando ao extremo, ao cansaço extremo. Nós devemos, queridos, distribuir o nosso tempo com o objetivo de desenvolver uma personalidade aonde consideremos Deus Senhor de todas as coisas. Nós precisamos servir a Deus com o nosso tempo. O tempo mais bem empregado é aquele que usamos na obra do Senhor. Eu queria honrar o irmão Levi, pena que ele não está presente, né, Lucicleide? Mas eu cheguei aqui terça-feira e vi o carinho do irmão Levi ali, preparando a sala das Mensageiras do Rei, que é uma das salas de EBD, né? Ele pintou a sala, deu o seu tempo, ajeitou, organizou, ajudou as irmãs a estruturarem o ambiente. Aí eu pergunto, será que o irmão não tinha nada o que fazer esses dias? Tinha. Mas ele doou o tempo dele em primeiro lugar para a casa do Senhor. E é isso que nós às vezes estamos precisando fazer mais, irmãos. Doar mais tempo para as coisas de Deus. Doar mais tempo à casa do Senhor. Ageu 2 fala sobre isso. O povo de Israel pecou contra Deus porque eles investiam o tempo na sua vida particular. Eles investiam o seu tempo na construção das suas casas. A Bíblia diz que as casas do profeta Ageu e do seu povo, elas estavam aplainadas, edificadas, ilustradas, eram lindas. Mas a casa de Deus estava como? Em ruínas. Porque a prioridade do povo não era Deus. Então nós temos que ter tempo para servir a Deus através do serviço também. O que você pode fazer na casa do Senhor? O que você pode fazer? Um dia desses eu ouvi alguém dizer, sim, a irmã Mirtz. Estava conversando com ela numa visita que eu fiz e ela lembrava que quando a igreja era no salão do meio, que os irmãos compraram os primeiros bancos como esse aqui, ela disse para mim assim, pastor, as mulheres, nós vínhamos para a igreja, e a gente comprava lá umas ceras, um produto, a gente ilustrava os bancos para o culto, a gente esfregava aquilo, os homens lixavam, esfregavam, as irmãs faziam um suquinho, um refresco, uma água, e aquilo era uma festa, a gente ficava ali aquele tempo servindo a Deus. Que tempo precioso, irmãos, passar na casa de Deus, né? De repente você sabe fazer alguma coisa e a igreja está precisando. E a gente está esperando acontecer, cair do céu. Né? Você tem uma habilidade, você é profissional numa área, você tem um dia da semana de folga. Vamos investir na casa de Deus. Vamos servir a Deus com alegria. Laurindo Rabelo da Silva escreveu a seguinte poesia: Deus pede estrita conta do meu tempo. É forçoso do tempo já dar conta, mas como dar em tempo tanta conta? Eu que gastei sem conta tanto tempo. Para ter minha conta feita a tempo, dado-me foi bom tempo e não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Quero hoje fazer conta à falta de tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gastais o vosso tempo em passatempo, cuidai enquanto é tempo em fazer conta. Mas, se os que contam com o seu tempo fizessem desse tempo alguma conta, não chorariam sem conta o fato de não ter tempo. O tempo é igual para todos. E o tempo é um ato de mordomia a Deus.
como temos administrado o nosso tempo. Que Deus possa despertar no nosso coração o desejo de sermos fiéis mordomos do Senhor, administrarmos com fidelidade o tempo na casa de Deus, de forma que tudo o que fizermos engrandeça o Senhor. Irmãos, precisamos ser metódicos, precisamos priorizar o Senhor, precisamos valorizar o tempo e precisamos servir a Deus com o tempo que Ele nos dá. Sirva a Deus com alegria com o seu tempo. Amém? Nós vamos ouvir o irmão Alex, quero convidá-lo aqui e aproveitar para informar os irmãos que o nosso culto dessa noite ele está sendo transmitido pela internet, né? Nós estamos ali com o irmão Alexandre, né? Isso, ele está gravando e todo esse áudio que nós estamos vivendo aqui, ele vai ser divulgado nas redes sociais aí, para alcançarmos o mundo com a pregação do Evangelho. Deus abençoe, né, a todos que aqui estão na casa do nosso Senhor. Irmão Alex, sábado então estamos convocados, não é isso? Está preparado? Tomando muito chazinho de romã, garganta em dia, gengibre, tudo em dia, então tá bom. Vamos louvar a Deus, Ele vai trazer um dos seus hinos que Deus colocou no seu coração, e esse será o nosso pós-lúdio na casa do Senhor. Deus abençoe a todos os irmãos, mais uma vez a família do irmão Dodô, né, e a todos os presentes, que você tenha uma semana muito abençoada, em nome de Jesus. Antes do irmão soltar a faixa 20, que é o título do CD, Tu És a Razão, eu só queria contar um detalhe. Um alpinista, ele estava tentando alcançar o topo de uma montanha, e de repente, ao estar quase no meio da sua jornada, ele começa a desintegrar as cordas que estavam segurando, e só ficando apenas uma tênue linha da corda, forte, que segurava a sua sobrevivência. Ele estava entre a vida e a morte. Na realidade, irmãos, o alpinista era eu. E essa canção, Tu És a Razão, ela fala sobre tudo o que eu pude, pela experiência vivida em vida, o que Deus representa para mim. Eu queria que o irmão soltasse essa canção, e ela tem essa razão, porque por causa muitas vezes, conforme o pastor falou, não conseguir remir o seu tempo, a gente às vezes perde certas situações e deixa muitas vezes a sua vida colocada em perigo por causa de não deixar que Deus realmente conduza a sua vida. E por causa de muitas vezes, eu quando cobrador, aprendi algo, eu cheguei a falar isso com o pastor, aprendi a ter um vício chamado jogo de caça-níquel. Isso quase destruiu a minha vida e da minha família. Mas eu pude pedir misericórdias ao Senhor e retornar e falar o que Deus realmente representa para mim. Tu és a razão da minha vida, Tu és o meu Deus, o meu bem-querer. Em tudo que eu faça, em tudo que eu diga, resplandeça em mim o Teu querer. Eu vou Te louvar, eu vou Te adorar, aonde quer que eu for, falarei do Teu amor.
Eu vou te louvar, eu vou te adorar, aonde quer que eu for, falarei do teu amor. Tu és o princípio, o meio e fim de todas as coisas, és tudo pra mim. Em todo tempo eu vou te louvar, eu vou te adorar até o fim. Eu vou te louvar, eu vou te adorar, aonde quer que eu for, falarei do teu amor. Eu vou te louvar, eu vou te adorar, aonde quer que eu for, falarei do teu amor. E é assim que muitas vezes a gente se recupera diante do Senhor, buscando a Ele e pedindo misericórdia pelos erros. E Deus nos ouve quando a gente abre o coração sinceramente para Ele. Eu vou te louvar, eu vou te adorar, aonde quer que eu for, falarei do teu amor, falarei do teu amor, falarei do teu amor. Amém. Deus abençoe o seu coração. Você tenha uma ótima noite na presença de Cristo Jesus. Vá em paz, leve Jesus ao seu lar e seja muito feliz.